Olá! No mundo de hoje, a gente ouve toda hora que dados são o novo petróleo, né? Um ativo super valioso. Mas e se esse ativo viesse com um perigo oculto, capaz de levar as melhores estratégias para o buraco? Hoje a gente vai fundo na importância vital da qualidade dos dados. Essa ideia de que os dados são a pedra preciosa das organizações já virou quase um clichê, né? Mas olha só, que nem uma pedra preciosa de verdade, o valor dela não está na forma bruta, mas sim na pureza. Para a gente entender por que esses dados podem ser tão perigosos, primeiro a gente precisa ter uma noção da escala do problema. Então, sejam bem-vindos ao mundo do Big Data. Mas afinal, o que é esse tal de Big Data? Bom, imaginem volumes gigantescos de informação de tudo quanto é tipo sendo gerados numa velocidade, assim, impressionante. A escala é tão absurda que precisa de ferramentas e métodos super especializados só para conseguir capturar, guardar e, claro, tentar achar algum sentido nisso tudo. E esse universo do Big Data ele é definido por 5 características principais, os famosos 5 Vs. Primeiro, o volume, que é a quantidade absurda de dados. Depois, a velocidade com que eles chegam. A variedade de formatos, sabe, texto, imagem, vídeo. Mas os dois últimos, esses são os que pegam. A veracidade, que é basicamente a qualidade e a confiabilidade desses dados, e o valor, que é o que a gente quer extrair no final das contas. Pois é, e é justamente nesse V de veracidade que mora o nosso grande desafio. Porque a verdade nua e crua é que os dados, na sua forma bruta, são quase sempre uma bagunça gigantesca. E essa bagunça tem até um nome técnico: dados sujos. É isso mesmo. A gente está falando de informação que vem incompleta, inconsistente, corrompida, duplicada e o mais importante, isso não é exceção não, é a regra. É o ponto de partida de praticamente toda análise de dados séria. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Num projeto de análise de dados, quanto tempo será que se gasta só limpando e preparando esses dados antes de começar a análise de fato? A resposta é de cair o queixo, cerca de 80%. Sim, 80%. A maior parte do trabalho de um analista de dados não é analisar, mas sim faxinar a informação antes que ela possa ser usada de verdade. E tem uma analogia que é simplesmente perfeita para descrever esse problema. O desafio não é só o de achar uma agulha no palheiro. É pior. Primeiro, é preciso descobrir, no meio daquele monte de coisa, o que de fato é uma agulha. É uma busca por clareza no meio do caos. Tá, mas por que essa faxina toda é tão importante assim? Simples, porque a má qualidade dos dados não é só um probleminha técnico. Ela gera erros. Erros no mundo real. E esses erros, eles custam caro. Muito caro. Isso nos leva a um princípio básico da computação, que é antigo, mas continua super atual. Garbage in, garbage out. Em bom português, lixo entra, lixo sai. A lógica é simples, né? Se a gente alimenta um sistema com dados ruins, de baixa qualidade, os resultados que saem de lá vão ser, inevitavelmente, lixo também. Não dá para confiar. Vamos ver isso na prática? Vamos para um primeiro estudo de caso. Um erro de cálculo numa campanha de marketing que custou uma fortuna. Olha só o que aconteceu. A equipe de análise viu um pico nas vendas de casacos de inverno, em pleno verão. A conclusão imediata foi: uau, o pessoal está antecipando as compras, vamos produzir mais. Só que a realidade era bem diferente. O pico aconteceu por causa de uma mega liquidação, uma queima de estoque com descontos absurdos. Um detalhe, um contexto que a análise inicial simplesmente ignorou. A consequência? Um desastre. A empresa produziu uma montanha de casacos de inverno baseada numa interpretação errada. Resultado, estoque encalhado e um prejuízo financeiro gigantesco. Tudo isso porque um pedacinho do contexto se perdeu no meio dos dados. Ok, prejuízo financeiro é ruim, a gente sabe. Mas o próximo exemplo mostra que as consequências podem ser muito, mas muito mais graves. Agora a gente vai para a área da saúde. Imagina o seguinte: um modelo de inteligência artificial, de machine learning, foi criado para prever o risco de doenças cardíacas. De repente, o modelo começa a dizer que pacientes mais velhos têm um risco baixo. Totalmente contraintuitivo, né? O motivo era assustador. O modelo foi treinado com uma base de dados suja, cheia de informações de pacientes jovens e saudáveis. Ele simplesmente nunca aprendeu a identificar o risco real na população mais velha. O resultado disso foi trágico. Pacientes idosos que precisavam de atenção foram classificados como de baixo risco.
Isso levou a diagnósticos que não foram feitos, a tratamentos que atrasaram, tratamentos que poderiam ter salvo vidas. Esse é o custo humano de dados de má qualidade. Uma falha estatística com consequências de vida ou morte. E para fechar, nosso último caso mostra como dados que não são validados direito podem impactar a sociedade inteira por meio de políticas públicas mal planejadas. A história é a seguinte: um governo resolveu basear todas as suas novas políticas educacionais nas notas de testes nacionais. A premissa era que os números refletiam a realidade de todos os alunos, de forma igual. Mas a realidade, claro, é sempre mais complexa. A análise ignorou completamente os vieses socioeconômicos, as diferenças gigantescas entre as regiões, fatores que impactavam diretamente aqueles resultados. E qual foi o resultado? As novas políticas, em vez de ajudar, acabaram aprofundando a desigualdade. Áreas mais ricas que já tinham bons resultados acabaram recebendo mais benefícios, enquanto as regiões mais carentes foram ainda mais deixadas para trás. Um erro de análise que acabou ampliando um problema social seríssimo. Ok, depois de ver esses cenários todos, que vão de perdas financeiras a crises sociais, a grande pergunta é: como é que a gente evita esses desastres? A resposta não está em nenhuma fórmula mágica, mas sim em disciplina e muito rigor no processo. E um dos maiores perigos na hora de interpretar dados é cair na armadilha de confundir correlação com causalidade. Parece complicado, mas é simples. Correlação é quando duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Causalidade é quando uma coisa causa a outra. Sem validar os dados, sem entender o contexto, é muito, mas muito fácil mesmo achar que uma coisa causou a outra e chegar a conclusões completamente equivocadas. Então, fica claro que o caminho para a gente ter insights confiáveis não vem de uma ferramenta milagrosa. É um processo, sabe? Um processo metódico que começa com uma limpeza de dados impecável, passa por uma validação super rigorosa para checar vieses, exige uma interpretação muito cuidadosa do contexto e só então, lá no final, permite uma tomada de decisão que seja realmente sólida e coerente. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão que resume bem a essência da nossa conversa. Os dados que a gente usa no dia a dia, eles estão contando a história certa? Porque, como vimos aqui, garantir que a resposta seja sim não é só um detalhe técnico. É a base para a gente tomar decisões mais inteligentes, mais justas e, no fim das contas, mais humanas. Qual a sua opinião sobre o tema desse episódio do Café Tech? Deixe nos comentários. E com isso a gente encerra mais este Café Expresso. A curadoria do conteúdo e a produção foram feitas pelo cientista da computação, professor Carlyle do Vale. Um abraço virtual.